O nosso boa noite a todos. Que Deus nos abençoe, nosso Pai, nosso Criador, Jesus, nosso irmão maior, guia da humanidade, o médium de Deus, conforme definiu o Espírito. Jesus não foi médium de qualquer outra entidade, mas se ele foi médium de alguém, foi somente de Deus, pela comunhão que ele tinha com o Criador. Que os nossos guias nos abençoem também, amigos, os guias da casa, que possamos sintonizar com eles para receber das suas mentes iluminadas as ideias, as intuições de que nós necessitamos a fim de enfrentarmos as situações da vida com responsabilidade, com fé, com confiança em Deus. Como nosso irmão nos disse, nós vamos tratar do livro Nos Domínios da Mediunidade rapidamente, porque é uma obra que tem um conteúdo vasto e traz ali bastante informações a respeito do exercício da mediunidade. Os livros de André Luiz, eles deviam ser lidos por todos nós que frequentamos a casa, como aqueles que trabalhamos, porque eles trazem informações a respeito de como funciona, olhando do mundo espiritual para cá, como é que funcionam as reuniões da mediunidade, as reuniões públicas, o serviço do passe. Tudo isso é mostrado a nós pela ótica de André Luiz e daqueles que estavam com ele, que trazem por Chico Xavier, na psicografia de Chico, essas informações. Mas devemos ressaltar que antes de ler uma obra de André Luiz, é importante que nós tenhamos conhecimento de Allan Kardec. Porque a obra de Allan Kardec ela é a nossa base do Espiritismo. O Espiritismo começou com as obras de Allan Kardec, nem antes e nem depois, começou com Kardec. Ele recebeu as informações, nós chamamos codificador porque ele reunia em código, isto é, ele codificou, ele organizou, sistematizou as informações e publicou os livros que nós conhecemos. 5 obras fundamentais, que são Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Ele publicou outras também, mas as fundamentais são essas 5. Então, para que nós entendamos o que André Luiz está dizendo, é preciso que a gente tenha um conhecimento da obra de Kardec, porque Kardec vai falar de pensamento, Kardec vai falar de comunicação entre encarnados e desencarnados, um princípio nosso, comunicabilidade entre os dois mundos, o mundo visível e invisível. Kardec já aborda a comunicabilidade, aborda a imortalidade. Para que haja comunicabilidade tem que haver imortalidade. O ser que vivia no corpo não pode morrer, apenas vai para outra dimensão, mas ele continua vivo. Então os princípios estão ali, na obra de Allan Kardec. Se nós pensarmos somente 2 questões, questão 459, que todos nós já ouvimos falar, em que Kardec pergunta se nós somos influenciados pelos Espíritos. E ele recebe a resposta que é muito mais do que nós pensamos, que frequentemente, comumente, nós somos conduzidos pelos desencarnados, que há uma comunicação constante entre os dois mundos e que, sem perceber, muitas vezes nós somos ali induzidos, nós somos conduzidos pelos desencarnados. Por quê? Pelo fato de que nós pensamos e que nós somos semelhantes, um no corpo e outro que não está no corpo. Na questão 141, também do Livro dos Espíritos, de Kardec, aqui também ele pergunta a respeito da questão do pensamento. Se o pensamento ele se irradia ao nosso redor. E ele recebe a resposta que ele se irradia, que nós não estamos presos no corpo como uma ave na gaiola, mas que nós, estando no corpo, irradiamos ao nosso redor como uma lâmpada que esteja em um globo, mas nós percebemos a sua luminosidade através de um globo. Da mesma forma, o nosso pensamento, as nossas emanações se irradiam ao nosso redor. E por conta disso, nós emitimos e recebemos pensamentos pela semelhança que nós temos, porque somos todos espíritos.
encarnados e desencarnados. Então é importante conhecer a obra de Kardec, Livro dos Médiuns, ter conhecimento do corpo fluídico que nós temos, para entender a questão das visões que nós podemos ver os desencarnados, porque todos nós temos um corpo fluídico também. Então é importante esse conhecimento antes de Kardec, para depois nós irmos entender a obra de André Luiz, senão nós ficamos ali meio perdidos. Quem nunca leu Kardec, não conhece os princípios, fica meio perdido ao ler e ver aquelas informações do mundo espiritual, daquelas construções, das formas de atuação que existem no mundo invisível. Essa obra Nos Domínios da Mediunidade, o prefácio dela é de 1954, mas a obra foi editada em 1955. E aqui, Emmanuel faz no começo, já nessa introdução, que a introdução é de Emmanuel, mentor de Chico Xavier, ele faz ali uma análise da questão do conhecimento do átomo através dos tempos, do átomo, dos raios-x, raios católicos. Ele vai falando de tudo isso para chegar à questão do pensamento. Porque o nosso pensamento também é composto de elementos físicos também, só que não detectáveis pelos equipamentos terrenos. Nosso pensamento não pode ser detectado, essas emanações, por equipamentos terrenos, mas nós irradiamos, nós manipulamos um fluido sutil chamado fluido cósmico universal e nós fazemos ele vibrar. Quando nós pensamos, ele vibra, ele cria ondas que se transportam. E quando nós estamos todos na mesma frequência, nós conseguimos captar os pensamentos uns dos outros, quando estamos sintonizados, como se diz. Então ele faz essa análise inicial para chegar na questão do átomo, para chegar nas emissões mentais. E o mentor e Emmanuel vai dizer, nós estamos num mundo de raios, de ondas, de médiums e de mentes. Raios, que nós emitimos, ondas, médiums e mentes, todos nós. Porque todos nós, de alguma forma, captamos as ondas do mundo invisível. De alguma forma, mais sutil, menos sutil, em algum momento da nossa vida, que seja, nós já estivemos sob a ação de um pensamento. Ou captamos, ainda que palidamente, um pensamento de alguém, de um desencarnado, de alguém que esteja próximo de nós. Porque entramos na mesma faixa, na mesma frequência dele, e aí nós conseguimos captar. Só que essa tradução do pensamento, como é que cada um vai traduzir o que recebe, fica por conta da capacidade de cada um. Nós estamos em diversos níveis evolutivos, então nem todos nós conseguimos captar com nitidez, e nem todos nós conseguimos filtrar, como se diz na linguagem da mediunidade, filtrar os pensamentos como uma forma mais ampla, mais delineada, em que consegue captar exatamente o pensamento com as palavras, mas nós vamos traduzindo conforme as nossas condições. Nesse livro ele ainda fala, quando ele estuda um grupo mediúnico, e ele estuda ali Raul Silva, que é na época se chamava doutrinador, hoje não se chama mais doutrinador, que é o dialogador, a pessoa que conversa. Na sessão mediúnica existe uma pessoa ou mais que conversa com o médium, com o espírito que está através do médium, ele conversa para ajudá-lo. Então essa pessoa nessa obra é o Raul Silva. E aí ele mostra o mentor que está com ele, o desencarnado, perto de Raul Silva, ele vai diminuindo as vibrações dele e ele fica opaco para poder sintonizar com o encarnado. Ele tem que reduzir as suas vibrações, porque ele vive numa outra faixa, então ele tem que reduzir. E aí eles sintonizam. E aí, por conta disso, ele vai falar depois de vibrações compensadas, que nós mais facilmente captamos aquelas informações ou pensamentos daqueles que nós somos afins, semelhança de pensamento, semelhança de gosto, de intenções, nós vamos mais facilmente captar essas ideias. Essas vibrações se compensam, elas se harmonizam, essas vibrações, e nós conseguimos captar. Então ele vai falar disso para falar de um princípio da mediunidade. Essas vibrações, que é a afinidade, que é a semelhança.
Então, para que nós desejemos ou possamos captar uma onda mental, não basta somente que a gente deseje falar com determinada entidade, determinado irmão nosso desencarnado. É preciso que haja afinidade, semelhança, que haja esse equilíbrio, essa harmonia, para que possa captar as ondas do pensamento, para que possa traduzir. Chico Xavier tinha uma notável afinidade com o seu mentor Emmanuel. Uma afinidade, um nível de afinidade que ele conseguia filtrar fielmente o pensamento de Emmanuel e traduzir naqueles livros que nós conhecemos, o Há 2000 anos, que é fantástico, que conta a vida de Emmanuel, do seu mentor, há 2000 anos, quando ele foi um senador romano. O livro Paulo Estevão, Ave Cristo, são romances fantásticos para nós lermos e nos enriquecermos ali de conhecimento, nos sensibilizarmos, porque são romances que sensibilizam-nos pelo conteúdo que nós temos ali na obra. Então, ele tinha uma notável afinidade com o seu mentor, o Chico, de vivências que eles tinham de outras reencarnações também. E o Chico, reencarnando com a missão e com a capacidade que teve, ele também manteve-se vigilante, manteve-se fiel ao empreendimento que ele havia assumido, à situação que ele havia assumido, de ser um propagador da mensagem do Cristo e da nossa doutrina. Então, vibrações compensadas. Depois, ele fala há uma expressão em que ele fala: a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. A mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos, sejam fenômenos de efeito físico ou de efeito intelectual, conforme Allan Kardec definiu. Em todo caso, a mente permanece na base dos fenômenos da mediunidade. Precisa haver as mentes para que hajam os fenômenos mediúnicos. Tudo passa pela mente. Então, a mente está na base de todos os fenômenos mediúnicos. E a nossa mente, diz ele ainda, o mentor a André Luiz fala que a nossa mente ela é um núcleo de forças. Se nós pensássemos nisso, estudássemos e pensássemos nisso, cada um deveria avaliar o que nós estamos irradiando, porque se a nossa mente é um núcleo de forças, o que nós estamos lançando ao nosso redor e no ambiente que nós estejamos é um núcleo de forças. Nós captamos fluidos, nós manipulamos os fluidos e nós devolvemos os fluidos com vibrações, com ele, vamos dizer assim, enriquecido daquilo que nós somos. Ele com aquilo que nós carregamos em nós, nossos sentimentos, as nossas ideias, os nossos desejos estão nos nossos pensamentos e nós estamos irradiando essas forças ao nosso redor. No livro Mensageiros, uma entidade que se comunica lá no nosso lar, um irmão mais elevado que vai visitar nosso lar, ele fala que os nossos pensamentos eles se irradiam de nós, eles vão a distâncias, de acordo com aquilo que nós desejamos, e eles voltam, vamos dizer assim, somados com aquelas energias, com aquelas vibrações dos locais onde passaram nossos pensamentos. Então, se é um pensamento bom que vai a locais elevados, ele retorna enriquecido com essas energias. Se são pensamentos de baixo nível, e eles vão por esses locais, sintonizam e voltam com mais enriquecido dessas vibrações negativas para nós. Retorna ao centro de onde irradiou os pensamentos. Então, por isso, o cuidado que nós temos que ter com o nosso pensamento, com o nosso modo, com aquilo que nós acalentamos, aquilo que nós ambicionamos, aquilo que desejamos, como nós alimentamos a nossa mente no nosso dia a dia. É importante pensar. E ele apresenta aqui um instrumento chamado psicoscópio. No mundo espiritual, eles constroem também, segundo André Luiz, eles constroem os seus instrumentos, lógico, feitos de substâncias que são fluídicas, eletromagnéticas, mas fluídicas, eles constroem. E o psicoscópio, disse o mentor Aulus a André Luiz, ele é um equipamento utilizado para medir em um grupo, medir as vibrações do grupo, medir as emanações daquele grupo. Então ele analisa, ele mede como é que está, vamos dizer assim, em termos evolutivos, aquele grupo.
E através dessa análise que eles podem fazer de um indivíduo só ou de um grupo, eles conseguem programar as realizações que eles podem executar no tempo. Eles fazem uma avaliação. Esse grupo pode chegar até aqui. Esse aqui é muito desordenado, esse aqui é muito descoordenado pelas emanações. Lá no livro dos médiuns, Kardec fala, a seção mediúnica, o grupo mediúnico, ele é um ser coletivo. Ele é resultado das irradiações de todos que compõem o grupo mediúnico. Como aqui. Aqui onde nós estamos, a vibração aqui é o resultado do coletivo que nós estamos aqui. Nós somos um coletivo com os desencarnados. Aqui formamos um todo. E no grupo mediúnico ele está falando, é um todo ali. Então, quando ele psicoscópio mede de um ou do grupo, ele está medindo para avaliar como aquelas pessoas, o que eles podem, como é que estão e o que eles podem realizar ao longo do tempo, para que eles possam se programar. Ele diz também, na obra, ele analisa uma questão chamada mandato mediúnico. Entre tantos assuntos, ele analisa um assunto denominado mandato mediúnico. Ele analisa ali a médium Ambrosina, e ele, chegando a uma casa como esta, ele vê que há uma mesa, porque ali há atendimentos à noite, ali as pessoas faziam pedidos, e ela fazia os atendimentos ali mediúnicos, a médium Ambrosina. E havia uma proteção ao redor da sua mesa, fluídica, havia um outro grupo de energia de proteção para aquelas pessoas que iam ser atendidas, encarnados ou desencarnados, e havia ainda os guias à porta para evitar perturbações daqueles que não desejam aprender, mas só perturbar. Então havia toda uma proteção ali. E aí o mentor começa a explicar a André Luiz que aquela médium havia se dedicado por mais de 20 anos numa atividade até sacrificial, sacrificando aspectos da sua vida e tudo mais, para poder servir aos seus irmãos de humanidade. As pessoas sendo ali intérprete dos desencarnados, ajudando as pessoas. Pela extrema dedicação, pelo tempo em que ela estava na atividade, ela havia alcançado o que se chamou mandato mediúnico. Lá no livro dos médiuns, Allan Kardec fala também a respeito da questão do chamado mandato mediúnico com outro no contra-denominação. Mas André Luiz, ele fala que ela o mentor fala, André Luiz, que ela se dedicou muitos anos. E ela tinha no alto da cabeça uma espécie de um funil de luz que ficava no alto da sua cabeça. E o mentor disse a André Luiz, é para que ela esteja em constante comunicação com o mentor da obra, porque havia uma grande obra ali, espiritual, centro, os atendimentos. Ela estava ligada permanentemente com o mentor Gabriel, o mentor da atividade. E havia entre ela e ele uma faixa de luz azulínea em que os dois se comunicavam perfeitamente. E no momento do atendimento ela ia recebendo ali as informações. Nesse capítulo aí ele vai mostrar ainda como é que se dá os atendimentos, que é uma grande equipe espiritual que ajuda para que ocorram os atendimentos espirituais, trazendo e levando informações, tudo isso acontece. Então Ambrosina estava naquele mandato mediúnico. Lá no livro dos médiuns fala mediunato. O espírito Joana d'Arc fala mediunato. Mas são sinônimos. Então ela estava há muitos anos naquela. Não é qualquer médium que atinge o mandato mediúnico. São poucas as pessoas que conseguem um nível de dedicação, de sacrifício tão grande que conseguem atingir o chamado mandato mediúnico, que exige essa proteção mais pronunciada. Mas que se contente a humanidade, aqueles outros que se dedicam à mediunidade, ele está servindo, ele está trabalhando, está fazendo bem. Quanto mais se esforçar, mais vai ganhando créditos e mais vai sintonizando e tendo proteções dos amigos, dos guias da humanidade. Então ela é um exemplo na questão da mediunidade. Chico Xavier, nós já falamos dele da afinidade, e também o Chico Xavier atingiu esse patamar de dedicação, porque ele usou quase que integral o seu tempo, o tempo que ele tinha para a dedicação à humanidade, a receber obras. Nós não temos nem como avaliar os benefícios de uma mediunidade como a de Chico Xavier.
Porque se ele recebeu mais de 400 livros, esses livros foram reeditados, publicados, e isso vai chegando em forma de livros, em forma de páginas esparsas, que as pessoas vão publicando também. Hoje, com a internet, isso se multiplica ao infinito. Sem contar, daí o exemplo dele enquanto pessoa, o atendimento que ele fez para milhares de pessoas, ele pessoalmente. Então, não temos como avaliar o benefício de uma mediunidade como aquela de Chico Xavier. É muito grande. Num dos capítulos, ele ainda fala a respeito de um aspecto importante sobre a vidência e a audiência. Que nós sabemos, lá do Livro dos Médiuns, o vidente ele vê os espíritos e o médium audiente ele ouve os espíritos. E aqui ele mostra um caso de 3 médiuns no mesmo grupo. O mentor, ele lança o seu pensamento sobre os 3. A médium ali, mais experiente, mais harmonizada, ela conseguiu ver o mentor perfeitamente. A outra médium viu como se ele estivesse envolto em um lençol, não viu com nitidez. E o terceiro médium, chamado Castro, ele conseguiu ver, mas estava ali meio apático, mas ele percebeu, viu com nitidez também. Depois, quando o mentor lançou a sua ideia, a médium Eugênia, ela conseguiu captar palavra por palavra o que ele disse, conseguiu traduzir. A outra médium captou, mas como de forma intuitiva, não conseguiu com a mesma capacidade da outra médium. E Castro não ouviu nada, apesar de vê-lo, não viu nada. E aí o mentor comenta a respeito do assunto. E aí nós percebemos que, mesmo no mesmo ambiente, algumas pessoas podem ter percepções que a outra não tem. Não quer dizer que estejam erradas, mas um consegue perceber mais, outro pode conseguir perceber menos. Não é que ele está mistificando, muitas vezes. É a questão de capacidade de percepção de cada um. Isso nos ajuda a entender, até no grupo mediúnico, porque que um disse, não, eu vi e o outro não viu. O outro ouviu mais do que o outro, não conseguiu, porque é em função do nível de capacidade de cada um, da afinidade, da sintonia, de cada um, do treino também, do exercício de cada um, que consegue perceber mais ou menos. Então, isso é um aspecto importante até para quem trabalha nos grupos mediúnicos também, ou pretende. E o Castro, aquele que conseguiu ver, mas não ouviu nada, é porque ele estava com o seu pensamento, já havia acabado a sessão daquele dia, já haviam feito as atividades, entre aspas, estava no finalzinho da sessão. Mas ele já estava com a mente, achou que já havia cumprido o dever, já estava com a mente em outro lugar, pensando na mãe dele desencarnada. Por ser um médium de desdobramento, ele conseguia sair do corpo facilmente, ele já estava pensando na mãe, que vinha visitá-lo de vez em quando. Então, por isso ele não ouviu nada do mentor, porque ele estava com a sua mente já em outro lugar. E, de repente, ele se desdobra e vai lá encontrar a mãe para conversar. Então, ele estava com a mente longe do local, já estava pensando na mãe, não está mais na atividade da noite. Então, ele não captou. Há ainda um capítulo que fala de forças viciadas, em que o mentor sai com o André Luiz e outro, caminhando pela terra mesmo. Passa em frente de uma espécie de um bar, vê um jovem sendo jogado na rua, mal acompanhado espiritualmente. Mas como eles estão em missão de estudo, eles adentram no ambiente para perceber algumas coisas. E eles veem lá pessoas bebendo bastante, induzidas pelos desencarnados, numa fusão com os desencarnados, porque os desencarnados se aproveitam então daquele que bebe para poder tentar viver novamente aquilo que eles viviam quando estavam na Terra e viviam o alcoolismo. O outro fumando, e outros ali ao redor dele, estimulando para que ele fumasse mais, para eles poderem sorver também aquelas emanações. E em determinada mesa eles veem um jovem escrevendo rapidamente num papel. E há uma entidade, um desencarnado, com as mãos sobre a sua cabeça,
E aí o mentor diz a André Luiz, esse jovem, está escrevendo sobre a indução do desencarnado sem perceber, mas porque ele é dado, ele gosta dos escândalos. Houve um caso de um crime na cidade, em que uma jovem foi relativamente envolvida no caso, e ele está escrevendo sobre essa jovem, com a indução do desencarnado, que é inimigo da jovem. Então ele nem percebe, e ele vai colocando no papel, pensando que são só ideias suas. Depois ele vai entregar a um jornalista, que é dado aos escândalos também, para publicar essa notícia em um jornal. Então vejamos que o jovem funciona por estar em baixa vibração, por gostar desse tipo de coisa, de escândalos, ele estava sintonizado com uma entidade do mesmo nível que ele, utilizando dele, por conta do seu livre-arbítrio. Se ele tivesse outros pensamentos, outras ideias, pensamentos nobres, bons, de estar escrevendo alguma coisa para ajudar alguém, ele estaria bem influenciado e teria a ajuda dos seus guias. Mas porque ele estava naquela mesma faixa, naquela mesma sintonia da perturbação. Mas mais adiante, André Luiz vê uma ambulância passando. Eles veem uma ambulância passando. E lá uma pessoa de branco, o motorista, a pessoa de branco, que é um médico, e há um desencarnado do lado, colocando as mãos sobre a cabeça do médico e infundindo fluidos calmantes, balsamizantes nele. E aí o mentor Aulus diz a André Luiz, provavelmente é um médico que vai em serviço de ajudar pessoas, socorrer pessoas. E por conta disso, espontaneamente, ele conseguiu a ajuda desse irmão que está do seu lado, infundindo ali os bons fluidos para que ele faça bem o seu trabalho. Como está sintonizado na faixa do bem, ele alcançou ali uma sintonia com o espírito bom. Porque ele está na sintonia do bem, ele quer servir, ele está para ajudar. Então imaginemos que qualquer um de nós, quando está pensando no bem, está saindo para fazer uma atividade de ajudar alguém, de servir alguém, nós estamos conseguindo espontaneamente ajuda magnética, ajuda, acompanhamento do bem para nós. Nosso problema sempre é de escolha. O que eu escolho fazer? O que eu escolho fazer do meu dia? O que eu escolho fazer quando eu estou em casa? O que eu estou pensando? Que tipo de fontes eu estou me utilizando? De livros, de imagens que eu estou utilizando? É isso que é a questão. É do que nos alimentamos. Porque o nosso corpo se alimenta do que nós temos ao nosso redor, dos alimentos que nós temos ao nosso redor. Mas a alma se alimenta de fluidos, de pensamentos, de ideias. Então, que sintonia nós estamos fazendo no nosso dia a dia? E no final ainda o mentor vai dizer a André Luiz, aquele vendo pessoas limpando, varrendo a rua, esses são médios da limpeza, porque estão fazendo ali, limpando. O juiz pode ser o médio das leis, quando ele aplica sabiamente as leis, ele é um médio daquelas leis. E aí nós podemos dizer que todos nós podemos ser médiums da boa palavra, do bom pensamento, da boa atitude, se nós quisermos. Porque só depende de nós. Não há ninguém nos impedindo de agir bem, de agir corretamente. Somos nós que decidimos como é que nós vamos usar a nossa capacidade, o nosso tempo, o nosso dia. Somos nós. Então, que nós possamos buscar em Jesus, no Cristo, lá no Evangelho, aquelas imagens da passagem dele aqui, para povoar o nosso pensamento com ideias boas, principalmente antes de dormir, para que nós tenhamos ali a mente repleta de vibrações elevadas e possamos dormir bem e sintonizar com os nossos guias, com aqueles que desejam o nosso bem, porque nós facilitamos o trabalho. Se eu vou dormir numa vibração mais elevada, é lógico que eu vou me desprender mais facilmente no sono e vou ter contato com os amigos do bem que estão ali perto de nós. Então nós podemos facilitar as comunicações com o bem, o apoio do bem em nosso favor. Depende só de nós. Nós agradecemos a casa pela oportunidade, pelo convite, aos irmãos pela atenção. Que Deus e que Jesus abençoe a todos nós. Uma boa noite para todos.